Então, nesse exemplo que eu estou tratando, da isenção de IPI para condutor, desculpa, você já entendemos que a gente precisa dos dados pessoais, né? Precisa fazer um cadastro, preciso fazer pesquisas. Por que tem que ser essa ordem? Eu preciso classificar e dar um panorama do processo para o meu cliente. Eu preciso que ele entenda se ele pode dar andamento, se ele pode ir para frente com isso. Digamos que eu entre nesses sites, primeiro eu pesquiso no site da Receita, né? Lá eu vou descobrir se ele está com CPF regular. Eu já aproveito para emitir a procuração eletrônica, também é no site da Receita. Depois a gente vai detalhar esses sites, né? Como é que puxa esses formulários, esses documentos. E é também onde eu faço o acompanhamento, via certificado digital, né? Tudo pelo site da Receita. Tem esse site aqui embaixo que é o Comprote, que é o www.comprote.fazenda.gov.br. Para as pessoas que não usam certificado digital, é por aqui que acompanha. Mas ele nunca funciona direito, porque ele só diz a origem do processo e o status atual. Ele só diz de onde ele veio e onde ele está. Ele não diz o que está acontecendo, se está intimado, se está em análise, se está parado na triagem, que é o primeiro setor para onde vai o processo, se ele nem foi migrado ainda para São Paulo para análise, ou no seu estado para o setor responsável, né? Então, o Comprote ajuda nesse aspecto, para você saber onde está o processo. Não dá detalhes sobre a situação do processo, tá? Então, mas se você falar com alguém na Receita, eles vão te dizer que você tem que acompanhar o processo por aqui. Não, você tem que, para acompanhar mesmo, tem que ter a procuração eletrônica. Aí você vai saber a situação real do processo. Então, o acompanhamento você faz aqui no Comprote pelo número do processo, que é gerado depois do protocolo, ou pelo nome completo ou CPF. Tem o site do TSE, que é para consulta da situação eleitoral. Ali eu confirmo o número do título, vejo a situação através do documento. Só que às vezes tem gente que está sem o título, perdeu o título. Aí, se ela tiver o comprovante de votação, eu consigo pelo menos entrar no site para saber a situação eleitoral dela, se ela está regular. E confirmar número de cadastro, nome, data de nascimento, para ver se isso tudo está batendo. E em segunda situação, ela vai ter que tirar uma segunda via do título de eleitor, a não ser que ela seja estrangeira ou menor de idade. Do contrário, como esse é um processo que eu estou fazendo para condutor, eu presumo aqui, nesse caso, eu estou falando de uma pessoa maior de 18 anos, eleitor brasileiro. Se for um estrangeiro, lógico que isso aqui fica dispensado, porque ele não vota aqui, a não ser que ele seja nacionalizado, né? Então, para um brasileiro, é assim. Depois que a gente fez as pesquisas, descobriu que a pessoa não tem nenhuma restrição na Receita Federal, porque, como é que eu sei disso? Porque emitiu a certidão negativa de débitos, né? A CND. Eu parto para uma outra pesquisa que ela vai servir mais lá para frente, mas eu preciso saber agora, para não fazer a pessoa perder tempo. É no site da Secretaria da Fazenda, do Estado, né? No caso, no seu estado, o nome que cabe à Secretaria da Fazenda, tá? Então, aqui, eu vou entrar em São Paulo, no www.dividaativa.pge.sp.gov.br, que é a dívida ativa da Procuradoria-Geral do Estado, né? Aí a gente lá vai consultar com o CPF, com o nome, se está inscrito no cadastro de inadimplentes do Estado. Então, no site do seu Estado, você vai procurar ver se a pessoa está inscrita no cadastro de inadimplentes do Estado. Também tem um outro site aqui em São Paulo que a gente usa para ver dívida de IPVA. Porque às vezes não está na dívida ativa porque a dívida não está inscrita, né? Então essa pessoa não está oficialmente no CADIM, mas já gerou um débito. A Fazenda também quer que pague IPVA. Antigamente eles queriam que pagasse multa e licenciamento. Agora eles estão encrencando só com o IPVA. Então no cadastro, você pode, se a pessoa não está na dívida ativa,
não está inscrito o débito, então você pode consultar no site da Fazenda, www.ipva.fazenda.sp.gov.br. E aí você consulta a dívida de IPVA. Débito, né? Aí não virou dívida ativa ainda. Por que é importante, mesmo a gente está falando de IPI, de Receita Federal, fazer a pesquisa também da Cefaz? Porque ali eu já estou dando o panorama do processo todo para a pessoa, não faça ela perder tempo. Já eliminei N problemas por fazer isso. Já teve casos de pessoas que estavam com DARF, que ela fez a opção de pagar o parcelamento dela com débito em conta. E nunca mais a pessoa conferiu se os débitos estavam caindo na conta. O que aconteceu? Gerou CADIM. O parcelamento que foi feito foi cancelado, porque a própria Receita não debitou na conta da pessoa, ou se debitou não tinha dinheiro e acaba retornando, né, o valor. Aí foi cancelado o parcelamento e o nome da pessoa estava na dívida ativa. E tem casos de parcelamento que estão sem acordo, ou tem dívidas que estão sem acordo ainda, que elas estão inscritas, então você precisa ir lá negociar. Então quando você faz essas pesquisas, você já fala, opa, peraí, primeiro resolve isso, depois vamos fazer o processo. Porque senão você vai perder, gastar energia, tá? Esse no caso de uma isenção de condutor, vamos recapitular. A gente vai usar o anexo 1 da Receita Federal, anexo 2. O anexo 1 é o requerimento de isenção, né? O pedido da concessão. O anexo 2 é uma declaração de disponibilidade financeira. Esses documentos todos você só assina, o seu cliente ele vai só assinar, tá? Não precisa reconhecer firma. Antigamente eu mandava reconhecer porque o pessoal para encrencar, né? Para não receber o processo. Chego eu a essa conclusão, né? Que para não receber o processo, o pessoal dizia que a assinatura não estava batendo com o documento. Pronto, vai tudo reconhecido firma. Ah, mas o nome está diferente no cartório, está com um L só, né? No requerimento está com 2 L's, mas o nome no cartório está com um L só. Não é a mesma pessoa. Volta no cartório, manda corrigir o nome da pessoa, apresenta o RG original mostrando o nome certo, o cartorário arruma o nome lá no cadastro dele, dentro do cartório, e vai ter que reconhecer tudo de novo. Então, uma coisa boa para pedir para um cliente, presta atenção em como está assinando para assinar o mais parecido possível com o documento. Isso é importante. Tem 1 ano mais ou menos que eu não venho com... Os processos não estão retornando por divergência de assinatura. Então eu parei de reconhecer firma. O que vai reconhecido firma no processo é a procuração de pessoa física, que é um instrumento particular, tá? Não precisa ser procuração pública. Teve uma época que baixou uma portaria lá pedindo procuração pública, porque entraram nos dados fiscais do Serra, né? Então ele não gostou, como estava comandando na época, né? Veio aquela regra, porque foi um escândalo, né? Dizendo que tinha funcionário dentro da Receita acessando os dados fiscais e expondo as pessoas, né? Coitado. Então, aí fizeram na época essa exigência de colocar os procuradores tinham que ser feitos com procuração pública. Não é necessário mais. Só com procuração normal de pessoa física, reconhecida por semelhança, sem valor econômico. Porque o cartório reconhece firma dos documentos, tem 3 tipos de reconhecimento. Tem o reconhecimento por semelhança, sem valor econômico, com valor econômico, quando está se falando de valores, ou de confissões de débito. Quando fala de valor, aí é um reconhecimento por semelhança com valor econômico. Requerimento de isenção de IPI não cita valor econômico. Eu estou pedindo isenção de imposto. Eu não estou citando quanto é o imposto. Então, é reconhecimento por semelhança, tá? Se a Receita Federal não aceitar o documento. Porque, em princípio, nenhum deles precisa reconhecer firma. O anexo 1, o 2, o anexo 8, o anexo 14 e o 15, basta assinatura. Não precisa reconhecer firma. A procuração, sim. O procurador,
o outorgante, no caso o cliente, vai passar para você, que é procurador, a procuração reconhecida firma por semelhança sem valor econômico, tá? Junto à CND, que é a certidão negativa de débitos, cópia autenticada da habilitação, em alguns lugares pede-se cópia autenticada também do RG, e a cópia do documento do procurador junto com o original, ou cópia autenticada. Pronto. Esse é um processo montado. Em alguns lugares, em alguns postos, eles têm um checklist com a lista dos documentos, onde vai o nome do procurador e o telefone para contato, né? Mas isso não são, assim, uma época eles pediam lá no posto, mas pararam de pedir. A gente vai, protocola, a funcionária já emite o protocolo eletrônico na hora, imprime e te entrega. Se porventura o sistema estiver ruim ou ela tiver com preguiça de imprimir, ela vai te dizer que o processo foi migrado e que é só você imprimir pelo site do Comprote. Aí você volta lá no Comprote, joga o número do processo, que ela vai te dar o número, ou o CPF e pronto, você imprime seu protocolo. Guarda e espera um prazo médio de 20 a 30 dias para o deferimento. Procuração eletrônica. Esse documento você vai fazer no site da Receita Federal. É uma procuração que é gerada na hora e ela vai gerar um código de controle. Essa procuração deve ser reconhecida firma por semelhança com valor econômico, porque ela diz lá que em todos os serviços, inclusive, que eu posso fazer confissão de débito em nome do meu cliente. Essa procuração pode ser menos extensa, ela pode estar lá, todos os serviços prestados pelo sítio da Receita, ou você pode, o cliente, elencar um por um quais são os itens dentro dos serviços listados na Receita que você está autorizado a mexer. Por que isso? Porque poder conferir, quando você faz a procuração eletrônica com todos os serviços, você pode fazer qualquer coisa pela pessoa. É como se você estivesse dentro da Receita Federal. É uma procuração muito séria, né? Então tem que tomar cuidado com ela. Eu, no geral, sempre explico para os clientes que eu prefiro colocar todos os serviços, porque eu sei que eu sou honesta, eu não vou me aproveitar. E tá o CNPJ do escritório, né? Qualquer coisa que for feita, a gente responde por isso. Ainda mais que você está usando certificado digital para poder ter. Ninguém sem certificado digital tem procuração eletrônica. Isso é fato.